Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Descomplicando com a Prof. A gente tem um encontro marcado aqui para eu descomplicar a fisiologia na sua vida e você ter muito mais resultados aí com seus clientes, para você que é profissional de educação física, personal trainer, que trabalha com prescrição de exercícios. Hoje, com um assunto, com um tema que foi escolhido por vocês, né, nas inúmeras caixinhas de perguntas que eu abro aí diariamente para saber como eu posso te ajudar. E uma delas foi exatamente para falar sobre hipertrofia. Então, o tema de hoje é a fisiologia por trás da hipertrofia muscular, para você entender exatamente como provocar hipertrofia no seu aluno, no seu cliente, que é um dos maiores pedidos aí pelos alunos, um dos maiores objetivos. E a gente precisa compreender como realmente acontece a hipertrofia, exatamente para quê? Para eu ter a decisão correta na hora da prescrição, para eu saber exatamente qual ou quais os melhores métodos de treino para usar nessa situação. A ideia é a seguinte: quanto mais a gente compartilha conhecimento de valor, mais a gente tem a ganhar com isso, porque dessa forma nós vamos elevar o nível da educação física e parar com esse chororô de que a educação física não é valorizada, que a profissão não é valorizada. Eu conheço muitos profissionais que são muito bem valorizados no mercado e eu quero que você seja um deles também, tá? Então vamos lá para o nosso tema de hoje, e é um dos principais objetivos quando o aluno, o cliente procura o trabalho de personal trainer, né? Exatamente o que? Hipertrofia muscular. E aí é muito vago quando eu simplesmente relato que hipertrofia muscular é um aumento do volume muscular. É isso que acontece? Mas o que causa esse aumento de volume muscular? E o que eu preciso fazer na prática ali, no meu dia a dia, na prescrição, para aumentar esse volume muscular? Então, se eu consigo compreender os aspectos fisiológicos, fica muito mais fácil para eu conseguir enxergar isso no dia a dia. Eu costumo sempre dizer o seguinte: na minha época de estagiária, eu era aluna, estudante de graduação. Talvez tenha algum estudante aqui. Na minha época de estágio, eu chegava no salão de musculação e ficava imaginando toda a fisiologia do exercício que eu tinha acabado de ver na sala de aula. Então, eu sempre fazia essa integração. Por isso que eu falo que o raciocínio ele precisa ser integrado. Não adianta eu pensar de forma dissociada. E é isso que eu vou mostrar aqui para você, que quando o músculo contrai, eu preciso de um comando. E quem me comanda isso? E eu preciso entender isso, porque isso vai interferir no resultado do meu aluno. Então, é super importante a gente conseguir compreender de uma forma simples, descomplicada, o que vem por trás da força e da hipertrofia muscular. Por que eu estou dizendo força? Porque eu vou citar aqui algumas situações, mas existem estudos, né, que seguem a linha de que, isso a gente aprende na graduação, de que a hipertrofia ela vem em resposta aos ganhos de força. Só que existem outros estudos, inclusive mais recentes, que vão na contramão dizendo que não é bem assim, que não necessariamente o indivíduo que tem hipertrofia, ele tem aumento de força, e vice-versa. Que se ele tem ganhos de força, não necessariamente ele tem ganhos hipertróficos. Isso em vários estudos mostrando aí relação com atletas que trabalham com treinamento de força, como, por exemplo, fisiculturistas, levantadores, né, que fazem levantamento de peso olímpico, são atletas que
trabalham, né? Treinam aí com métodos de força. Então, a gente precisa enxergar isso de uma forma mais simples, para eu conseguir trabalhar com o meu aluno ali no dia a dia. Para você que chegou aqui agora, eu quero que vocês fiquem aqui comigo hoje até o final, porque eu tenho uma novidade para divulgar para vocês aqui em primeira mão, que vem coisa boa por aí em breve, muito breve, e eu quero que você que está aqui comigo hoje fique sabendo disso em primeira mão, tá? Então fica comigo até o final. Então vamos lá entender algumas coisas. Então, primeira coisa, quando eu penso em músculo esquelético, eu preciso pensar quem estimula o músculo esquelético? Sistema nervoso. E aí você vai se lembrar lá da fisiologia humana básica que o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele é dividido em motor somático e autônomo. E o motor somático é que inerva músculo estriado esquelético, que é esse músculo que a gente trata aqui falando da hipertrofia e da força muscular. Então, tudo depende dos neurônios motores. E aí a gente tem as unidades motoras. Ninguém leva em consideração as unidades motoras, mas se você quer aumentar a força do seu aluno, aumentar a hipertrofia, dentre vários fatores que você vai entender aqui, que é muito mais complexo do que a gente imagina, do que simplesmente um aumento do volume muscular, do que simplesmente eu fazer uma suplementação, isso vai gerar um aumento no volume muscular, é muito mais complexo. E uma das principais fontes aqui são as unidades motoras, para se aumentar força e volume muscular, que é a hipertrofia muscular. Então, o que é a unidade motora? Um único neurônio motor que inerva uma ou várias fibras musculares formando a unidade motora. Então, eu tenho um único neurônio motor que vai inervar, imagine que cada dedo meu aqui, né, representa uma fibra muscular, que é a célula muscular. Eu tenho um neurônio motor, tem uma imagem aqui para mostrar isso, para exemplificar, que inerva esse conjunto de fibras musculares. Então, cada fibra muscular, ela é inervada por somente um neurônio motor. Uma vez recrutada essa unidade motora, todas as suas fibras são ativadas ao mesmo tempo. É o chamado princípio do tudo ou nada. Então, quando eu tenho a ativação dessa unidade motora, ela vai estimular essas fibras musculares. E aí todas vão responder a esse estímulo. Então, quando eu penso no treinamento de força, que é o que vai gerar hipertrofia muscular, a ideia central é: eu preciso aumentar o recrutamento de unidades motoras. E como eu faço isso? Na prática, como eu aumento o recrutamento de unidades motoras? Aí eu preciso levar em consideração vários aspectos que eu vou te mostrar aqui. Mas um deles, eu preciso pensar nas variáveis do treinamento, nos princípios do treinamento e nas variáveis do indivíduo. Porque uma coisa é certa, eu coloquei até no meu último slide aqui, mas já vou antecipar a frase. A hipertrofia, ela é individualizada. Porque existem pessoas que desenvolvem o mesmo método de treino, o mesmo treino, a mesma prescrição e têm respostas hipertróficas diferentes. Porque as respostas, as adaptações fisiológicas, elas são individuais e são inúmeros mecanismos que levam a isso.
Então, a gente precisa respeitar essa individualidade e trabalhar em cima do indivíduo. Aí que veio o trabalho personalizado, certo? Então, voltando aqui nas unidades motoras, o número de fibras por motoneurônios determina o quê? A exatidão do movimento. O que isso está relacionado? Se eu vou fazer um movimento em que exige um grupo muscular maior ou um número de fibras musculares maior ou vários grupos musculares, o número de unidades motoras também vai ser maior. Se a tarefa que eu vou executar, o movimento que eu vou executar, ele é um movimento que exige poucos grupos musculares ou um pequeno grupo muscular, eu vou acionar, recrutar menos unidades motoras. Então, é proporcional isso. Então, se você está pensando num trabalho de força e você quer gerar uma tensão máxima, aí você precisa lembrar lá do músculo esquelético, como que é a divisão dele, que nas fibras musculares, que são as células musculares, eu tenho as chamadas miofibrilas. E nas miofibrilas, eu tenho o quê? A unidade contrátil do músculo, que tem lá todas as proteínas, as mais conhecidas são a actina e miosina, que compõem o sarcômero. Então, é uma cascata de eventos. E a exatidão do movimento depende do recrutamento de unidades motoras. Então, o motoneurônio, ele determina o quê? A velocidade de contração da fibra muscular. Então, veja bem, o motoneurônio determina, a última frase aqui, ó, a velocidade de contração da fibra muscular. Então, o que isso quer dizer? Eu estou pensando ali no treino do meu aluno, treino de força. O objetivo dele é hipertrofia. Eu montei a periodização para ele, vou colocar aqui um exemplo, uma periodização de 6 meses, e nesse momento, né, do meu microciclo, eu estou trabalhando período de choque. Então, eu estou trabalhando o quê? Força máxima ali, próxima de 90%, quase 100%. Então, eu vou recrutar um maior número de unidades motoras para gerar uma resposta fisiológica diferente do que eu faço com resistência muscular localizada, que faz parte da minha periodização para gerar hipertrofia? Faz parte, né? Em alguns dias atrás aí, eu falei sobre, né, a periodização e os microciclos. Então, para cada objetivo, eu vou pensar de uma forma, mas a periodização ela é necessária ser feita. Então, eu vou trabalhar aqui para recrutar o quê? O maior número de unidades motoras para gerar uma maior tensão. E aí vem, para eu gerar uma maior tensão, eu preciso de quê? Aí eu preciso lembrar dos tipos de contração muscular. Isométrica, dinâmica, que eu tenho contração concêntrica e excêntrica. Então, são as principais aqui que a gente trabalha aí no dia a dia. Qual delas recruta mais unidades motoras? Qual delas ou quais delas eu desenvolvo mais força e gero mais hipertrofia? Então, quando eu entendo a fisiologia, eu consigo enxergar isso, tá? Antes de dar essa resposta, deixa eu mostrar aqui. Então, aqui é um exemplo de uma figura, né? Bem didática, mostrando exatamente uma unidade motora, em que aqui eu tenho um neurônio motor inervando aqui um conjunto de fibras musculares. Aqui, de uma forma diferente, um neurônio motor inervando aqui um conjunto de fibras musculares. Então, o que a gente tem? Então, vendo essa imagem aqui. O músculo esquelético, ele possui o quê?
receptores que são sensoriais. Então, até agora, eu estou mostrando para você que, para você pensar na hipertrofia, eu preciso pensar na fisiologia neuromuscular. Não tem como eu separar isso, eu pensar apenas no produto final, que é a hipertrofia muscular. Não tem jeito de eu pensar nisso. Então, eu preciso pensar do início para entender o final. Então, quando eu entendo esses processos, fica mais fácil eu entender as adaptações que o meu aluno vai ter e o que eu posso esperar com aquele tipo de treinamento. Então, é esse tipo de raciocínio que você precisa ter. Então, o músculo esquelético, ele possui o quê? Receptores sensoriais. E isso tem como ser medido aí, tem várias técnicas, né, para se medir isso. Nessa figura aqui, apresenta o quê? Eletromiografia, que é uma das técnicas. Inclusive, existem estudos mais recentes mostrando que, porque eu já vi aí várias informações relacionadas a isso, que muita gente utiliza da técnica da eletromiografia para ver, por exemplo, peitoral. Qual exercício que estimula mais o peitoral e analisa isso pela eletromiografia. E alguns estudos têm mostrado que não necessariamente aquele que a eletromiografia acusou ali uma maior estimulação vai ter uma maior hipertrofia ou um maior ganho de força. Então, é uma excelente técnica, né, para fazer esse tipo de avaliação, mas eu não posso olhar para ela isoladamente. A gente tem outras técnicas, como a tomografia, que é considerada aí o padrão ouro para avaliação aí de aumento, né, da massa muscular, do volume muscular, pela seção aí transversa do músculo. Então, a gente precisa ter esse tipo de informação, de conhecimento, para a gente não acreditar na primeira informação que a gente vê. Então, por exemplo, esse aqui, ele fala sobre a eletromiografia que foi feita, que é uma boa técnica, uma boa avaliação, mas eu não posso considerá-la apenas sozinha, né? Generalizar, essa é a palavra. Então, o músculo, ele tem o quê? Receptores que são sensoriais, né? Eles são sensitivos. Então, quando eu tenho um estímulo, por exemplo, um estímulo mecânico, que é a estimulação mecânica, que é o exercício em si. Então, pensando aí no treinamento de força, né, com a sobrecarga, exigindo aí a contração muscular, esses receptores sensoriais, eles vão enviar a informação para onde? Lá para a medula espinhal, que é o sistema nervoso central. E aí a gente tem uma área no encéfalo, né, mais específica no cérebro, que é o córtex motor. Que eu digo o seguinte, para ficar uma coisa bem mais fácil de entender, é o manda-chuva de tudo. É ele que vai tomar a decisão do que tem que ser feito. Então, o estímulo vai para o músculo, mas quem toma a decisão de como vai acontecer essa contração, né, se o nível de tensão vai ser maior ou menor, claro que depende do estímulo dado, mas é o sistema nervoso central. E aí ele vem com a resposta, né, com a produção aqui aguda de força, por exemplo, pelo músculo. E aí uma das adaptações, né, crônicas é a hipertrofia. Mas eu quero citar para você daqui a pouco os tipos de hipertrofia, que a gente tem a hipertrofia aguda, a transitória e a crônica. A crônica é a tão sonhada e desejada por todos. Mas existem, é um processo, assim como no processo de emagrecimento, que eu não tenho nada isolado. Eu preciso de uma cascata de eventos acontecendo ao mesmo tempo para gerar
aquela adaptação fisiológica, como eu já citei aqui em alguns outros momentos. Então, a unidade motora, ela regula a força de contração. Através de quê? Do aumento da frequência dos potenciais de ação para as fibras musculares ativas. Lembra daquela figurinha aqui? Deixa eu voltar aqui a imagem. Esse neurônio motor, olha só aqui, ele tem vários botões sinápticos que vão liberar o neurotransmissor, que é a acetilcolina, para gerar a resposta intracelular na fibra muscular, que no caso vai ser a contração muscular. Então, a quantidade de neurotransmissor que vai ser liberada aqui, ela interfere diretamente na velocidade de contração, por exemplo. Aí que vem a classificação das fibras, de contração lenta, de contração rápida. Sendo que a de contração rápida a gente tem a tipo 2A e a tipo 2B, também conhecida como tipo 2X, que é a de contração rápida. E aí, quando eu penso em força e hipertrofia, que tipo de fibra que eu preciso recrutar? As fibras de contração rápida. Por quê? Porque elas desenvolvem uma maior tensão. Ou seja, quando eu digo tensão, é uma maior força. Então, eu preciso recrutar mais unidades motoras para aumentar a frequência dos potenciais de ação para essa fibra muscular. O que na fibra muscular de contração lenta, eu não preciso de tantos disparos de potencial de ação, porque a contração é lenta. E gerada ali, ela não é alta. Ela não é ali máxima e nem próxima da máxima. Por isso que a gente precisa pensar desde ali da ação do neurônio motor, porque o objetivo do meu aluno, se é força, hipertrofia, se é potência, que são tipos de força, né? Se é emagrecimento, com o objetivo aí de reduzir a composição da gordura corporal, eu preciso avaliar tudo isso. Por quê? O método de treino que eu vou escolher, a sequência dos exercícios, o volume de treino que eu vou trabalhar ali a cada sessão, a cada semana, vai interferir diretamente no resultado. Então, quando eu consigo enxergar tudo isso, fica muito mais fácil, tá? Aumento do número de unidades motoras recrutadas. Até repetir aqui. Recrutamento de unidades motoras com tipos de fibras diferentes, que é o que eu acabei de citar, as fibras de contração lenta e as fibras de contração rápida. E aumento da velocidade do ciclo de ativação e inibição das unidades motoras.